Fala, povo lindo, tudo bem com vocês? Tudo bem comigo também, graças a Deus. Meu nome é Érico, né? Você já me conhece. Eu sou licenciado em letras. Eu estou aqui para te falar a respeito do Seduc 16 e eu não vou ficar nesse texto aqui a vida inteira não, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre compromisso com o estímulo e o apoio à construção do projeto de vida dos estudantes. Parece algo meio complicado, né? No sentido de falar sobre projeto de vida, dá a impressão que não serve para nada, né? Em alguns casos aí eu já vi isso acontecendo. Eu tenho olhado muito para alguns professores que têm colocado isso de forma errada, né? Inclusive eu fechei o grupo por conta disso, né? E existiam ali algumas pessoas colocando coisas no grupo que não condiziam com a realidade do PEI. Né? E quando eu digo realidade, é a realidade de verdade. A realidade é que a escola mudou. Essa é a realidade. Ah, mas ficou melhor, ficou pior, ficou isso, ficou aquilo, o itinerário não serve, o projeto de vida não serve. Não. Nós desejamos isso por muito tempo. Mas o governo não conversou com ninguém? Mentira. O governo foi lá, abriu para as pessoas darem as opiniões dela, foi feito estudos a respeito. Então, assim, em 2020, um pouquinho antes ali, quando a BNCC então estava no finalzinho de ser lançada, ela foi revisada e foi dito que em 2022, 2023 teria sim uma nova análise. É a análise que está sendo feita hoje. O pessoal vai dizer assim, desculpa. O pessoal vai dizer assim: ah, não, eles pararam porque eles precisam rever isso porque deu errado. Não. Está previsto que de tantos em tantos tempos ele vai lá olhar o que é que tá, o que precisa mudar, se deu certo, se não. E uma das formas era agora em 2020, 2023. Ah, perdão, 2022, 2023. E é isso que foi parado então lá no MEC e tudo mais para eles observarem, como já estava previsto antes, tá bom? Ah, eles vão tirar o itinerário formativo. Alguém tinha colocado isso no grupo. Não vai tirar o itinerário informativo. O que eles vão fazer é mudar o material, realmente precisa de um material um pouco mais detalhado. Vão capacitar melhor os professores para trabalharem com isso. E é isso que vai acontecer, tá bom? As mudanças na educação, elas mudaram. E essas mudanças não vão mudar logo em seguida para o que era antes. Pelo contrário, né? Sempre daqui para frente. Né? O que a gente costuma dizer aí a respeito do preço das coisas, né? Só sobe, né? Nunca retrocede. E é assim a nossa vida, né? Então a gente viu aí que houve essa mudança, né? Eu falei que as mudanças mudaram. Desculpa, tá? Agora que eu percebi. Falei as mudanças mudaram. Enfim, houve, né, mudanças que nós precisamos agora nos adaptar. E aí a gente vai falar então sobre esse compromisso com o estímulo e o apoio à construção do projeto de vida dos estudantes. O que é o projeto de vida? Na prática, assim, de forma bem resumida, grosso modo, é o que é que o estudante quer ser quando crescer. E aí, ele pode mudar o projeto de vida dele ao longo do tempo. Mas quando ele coloca no papel o que ele quer ser, ele te dá uma ferramenta importante. Por quê? Porque a partir do momento que você sabe para onde ele está indo, você pode ajudar o seu estudante a construir significado para a matéria que você está entregando para ele. Então eu vou dar as habilidades necessárias para ele, através do conteúdo que ele precisa dominar, e agora, quem dá sentido para isso é o próprio estudante. Então, por exemplo, eu entro na sala para dar uma aula de inglês. Isso acontece muito comigo. E o estudante fala assim para mim: professor, para que eu vou aprender inglês se eu nunca vou sair do país? Aí eu falo para ele assim: dentro do seu projeto de vida, para que o inglês é importante? Por que é bom você aprender inglês? Aí ele fala assim: ah, eu acho que não é bom para nada, tá? Qual que é o seu projeto de vida? O que você quer fazer? Cadê o seu projetinho? Dá aqui para eu ver. Aí ele não tem, por exemplo, né? Ou ele tem, mas o que ele escreveu lá foi nada com nada. Aí não, aí você tem que estimular que ele faça
ele tem que estimular que ele faça um trabalho melhor naquele projeto de vida, para que ele entenda como o projeto de vida é importante para ele. E eu preciso dar um apoio para ele construir. O que isso significa? Que se ele não consegue construir o projeto de vida dele, o que eu vou fazer? Eu não quero ser nada, eu quero ser. Vamos dizer assim, o aluno escreve lá zoando com a minha cara que ele quer ser vagabundo, que ele quer ser traficante, que ele quer ser bandido, que ele quer ser, sei lá, qualquer outra coisa aí que seja fora da lei, que seja contra os direitos humanos, que seja inconstitucional. Então o que eu faço? Eu chamo a família. Falo, pai do aluno, mãe do aluno, responsável do aluno, vem cá um pouquinho, olha, o seu filho, ele está dizendo o seguinte, aqui no projeto de vida dele que ele me entregou, que ele quer ser isso aqui. O que é que vocês, como família, gostariam que o seu filho fosse quando crescesse, né? Quando ele chegar na maturidade, né? O que é que você gostaria de que fosse futuro para ele, né? Qual o projeto de vida que vocês, como família, projetam para ele no futuro? Aí eles vão dizer. E pode ser que eles não digam, porque pode ser também que essa família não seja preparada para isso. Né? Pode ser que a família nunca tenha pensado nisso, ou pode ser que a família mesmo não tenha estrutura para dar suporte para o seu estudante. Então o que você vai fazer nesse caso? Né? Então você já viu lá que o estudante não correspondeu na hora de fazer o projeto, você viu aí que a família também não está correspondendo. Então o que você, como professor, pode fazer? Você vai ali observar o que é que o aluno é bom, você vai ali fazer uma espécie, eu vou colocar bem entre aspas, uma espécie de teste vocacional, né? Então o aluno fala bem, ele escreve bem, ou ele faz alguma outra coisa bem. E aí você vai pegar aquilo que ele faz de melhor, perdão, e vai. Vou beber água porque hoje tá difícil, hein? Tempo seco e ficou frio aqui onde eu tô. Então assim, você vai pegar ali o que ele faz de melhor e vai transformar isso no projeto de vida dele. Vai falar, olha, você pode fazer isso, você pode seguir essa linha, você pode, né? Vamos trabalhar assim por enquanto, até que você decida aí o que é melhor para você? Vamos. A partir daí, o meu inglês serve para quê nesse novo projeto que você tem? Serve aqui, professor, porque música é uma coisa que tem em todo lugar, né? E aí, assim, existem muitos músicos que precisam do inglês por conta de estudar fora para saber as técnicas ou por conta de executar a sua profissão fora do país e, né, fazer várias coisas. Eu não quero ser passado para trás, né? No mundo onde todo mundo é esperto e só eu não. Eu não quero ser passado para trás. Eu preciso saber do inglês. Você vai ser jogador de futebol, né? É importante eu saber inglês porque se o meu empresário for fazer um contrato em inglês, eu quero conseguir ler, né, as cláusulas do contrato. É importante eu saber também para conversar com as pessoas fora, né, para fazer parcerias. Né? Eu não posso depender de alguém entre mim e o minha fonte de renda. Né? Se essa pessoa aqui, entre mim e a fonte de renda, quiser pegar um tanto para ela, vai pegar e eu não vou saber. Né? Se aquela pessoa entre mim e a fonte de renda me passar para trás para colocar outra pessoa que é mais interessante no lugar, ele vai fazer. Que daí ele fica com o contato. Então tem uma série de coisas que mesmo que a pessoa queira ser jogador de futebol, o inglês serve, né? Então, isso que é interessante a gente trabalhar, né? E eu sempre falo o seguinte, o inglês que eu ensino, claro, né, tem ali algumas nuances e tudo mais, mas ele tem o foco para as avaliações externas. Por quê? Porque ele vai precisar do inglês ali no Enem, né, no vestibular, ele vai precisar do inglês na hora de fazer um concurso público. Então, eu faço com olhar nisso para que ele mesmo vá pegando jeito, né, e para que ele vá ganhando autonomia de estudo, né, ao ponto dele conseguir ali, se for necessário, né, ele se virar em algum momento com o inglês que ele tem.
né? E aí a gente consegue construir bastante vocabulário, a gente consegue entender como é que a língua funciona, tem sido muito bom. Tendo como foco, olha só que interessante, ó, compromisso com o estímulo e o apoio à construção do projeto de vida dos estudantes. Tendo como foco o protagonismo e a formação integral dos estudantes. O processo de construção do projeto de vida deve ser apoiado pelo conjunto de práticas escolares, no sentido de proporcionar o desenvolvimento do autoconhecimento, criando condições e espaço para os estudantes atingirem seus objetivos, aprenderem a planejar e definir metas e se organizarem para alcançá-las, de modo a poderem identificar suas aspirações, bem como as potencialidades e desafios para concretizá-las. Aspectos relacionados à competência geral 6 do currículo paulista. Veja que interessante, né? Então, o compromisso com o projeto de vida do estudante é para que ele crie algo que eu não tive. Né? Na nossa época lá, né? Eu sou dos anos 80, um pouco quase dos anos 70, por um pouquinho eu não sou dos anos 70. O que nós tínhamos lá? Nós tínhamos a ideia de criar, né, de desenvolver estudantes sonhadores. Né? E eu, por exemplo, sou um estudante sonhador. Então, eu sou letrado, eu tenho conhecimento, eu sei fazer as coisas, eu indico como fazer, o que mais que eu faço? Eu dou a consultoria, a mentoria de como fazer, sonho muito de como fazer melhor e etc. Mas na hora de pôr em prática não dava certo. Então o que eu tive que fazer? Eu tive que me reprogramar para colocar em prática as coisas que eu sonhava. Então, assim, foi um momento difícil da minha vida? Foi, né? Durou um bom tempo esse momento da minha vida. Por quê? Eu tive que deixar de sonhar e começar a fazer. E aí, para você deixar de sonhar e começar a fazer, você precisa ter planejamento, você precisa ter compromisso com aquilo que você faz, né? Ser organizado. E eram coisas que eu não tinha aprendido a ser. E aí eu tive que pôr isso em prática, tive que fazer isso. Então eu dei aula de administração, eu fui para a faculdade de administração. No final eu não terminei a faculdade, mas eu fui 2 vezes para a faculdade de administração, né? E aí assim, a visão de mundo do realizador é muito diferente da visão de mundo do sonhador. Então o que a gente vê hoje? Né, da minha geração para trás, muitos professores ainda são sonhadores. E pior, eles criaram um pensamento crítico, digamos assim, né, aonde tudo é criticado. Então não importa o quanto melhore, eles criticam. Então se antes é porque o salário era ruim, é porque era ruim. Se hoje o salário é melhor, é porque é subsídio. Se o trabalho era ruim porque os alunos não eram estimulados a serem protagonistas, a serem os autores, né, dos seus próprios conhecimentos, né, através ali do construtivismo. Hoje o aluno é ruim porque ele não corresponde ao que eu quero, ele é muito bagunceiro, ou ele é protagonista demais, autônomo demais, né? E aí alguns professores se sentem desvalorizados, né? E aí assim, eu sempre disse, quando eu fui coordenador também em escolas particulares, eu sempre disse o seguinte: quem valoriza o trabalho do professor é o professor. Se ele faz um excelente trabalho, ele é valorizado por aquilo que ele fez. Né? Em algum momento, alguém vai valorizar o trabalho dele, ou ele aí como classe, né, ele pode sim ser valorizado a partir do momento que se torna excelente e irrepreensível. Imagina todo mundo com excelência, né, intelectual com excelência, não desonesto intelectual, mas intelectual de verdade, né, que sabe ponderar, sabe pesar, sabe o que é um raciocínio lógico, letrado, né? E aí intelectual e irrepreensível, né? Ou seja, tudo que ele faz está de acordo com a moral, com a ética, ele se torna aí então uma pessoa modelo, né? Pensa uma classe assim, né? Com precisão de palavras na hora de se expressar, né? Com vocabulário rico,
Essas pessoas iriam lá reivindicar alguma coisa e seria impossível dizer não a elas, né? Mas infelizmente não acontece. Por quê? Porque criou-se ali então esse senso crítico que tudo critica. Até sem conhecimento, né? A pessoa mal se formou e já está criticando o sistema todo. E na verdade, assim, as pessoas que se formaram lá atrás com Paulo Freire é que estão implantando esse sistema porque entenderam da importância dele. E olha que interessante, né? Quando o meu estudante ele tem um projeto de vida, ele consegue então se tornar não um sonhador, mas um realizador. E aí o realizador vai fazer o quê? Primeiro, ele conhece a si mesmo. Frase antiga, né? Ele conhece a si mesmo. E aí, conhecendo a si mesmo, ele sabe onde ele está inserido, ele enxerga a realidade daquilo que é ele, né? Então, tem muitas coisas acontecendo no país. Ele consegue ir olhar e falar, não, peraí, mas isso aqui está exagerado quando noticiaram lá, né? Ou isso daqui não foi noticiado como deveria ser, porque olha, isso aqui está muito pior do que o que foi falado. Por quê? Porque ele sabe aonde ele está e ele sabe onde ele está inserido, ele enxerga bem a realidade, né? Criando condições e espaços para os estudantes atingirem seus objetivos, realizarem aquilo que eles querem, né? E aí é o que eu falo, eles é que estão dando agora sentido para aquilo que você está fazendo. Professor, para que eu vou aprender esse monte de cálculo aí? Olha, você vai aprender porque você vai colocar em prática. Qual que é o seu projeto de vida? Aí ele vai falar, olha, isso aí vai servir para isso, para aquilo, né? Olha aí, que mais que vai servir? Deixa o próprio estudante dizer para que vai servir. Ele mesmo vai conseguir enxergar ali aonde ele vai aplicar aqueles conhecimentos que ele está recebendo e aquela habilidade que ele está desenvolvendo. Eles vão aprender a planejar, a definir metas e se organizarem para alcançar essas metas, né? Fazer lá as tarefinhas uma a uma, se unir com as pessoas corretas para poder chegar então nos objetivos. E vão, né, identificar as suas aspirações, afinal de contas, né, onde eu quero chegar, né, onde é que eu tô, para onde que eu vou, né? Bem como as potencialidades e desafios para concretizar essas metas e esses objetivos, tá bom? São aspectos relacionados, então, à competência geral 6 do currículo paulista, tá bom? O professor que entende que o projeto de vida do estudante não serve para nada e que a aula de projeto de vida não serve para nada, precisa, então, se adaptar, precisa buscar conhecimento, né? Fazer uso aí da formação continuada, fazer os cursos da EFAP, não ficar pulando o conteúdo e chegar na prova e escrever qualquer coisa lá e passei no curso da EFAP. Não é isso. Curso não é para passar e ter certificado. Curso é para você reter o conhecimento. É para você absorver, né? É para você amalgamar aquele novo conhecimento aos seus conhecimentos e você poder se adaptar a essa nova realidade. Então veja, projeto de vida é uma perda de tempo? Não, por quê? Porque ele é o fundamento da sua aula. Não é mais o que você dá de significado para o seu conteúdo, mas o significado que o estudante dá para o seu conteúdo. Tá bom? Então você precisa, assim, se você não se adaptou ainda à ideia do projeto de vida, muda o seu pensamento quanto antes, porque em breve não haverá espaço para você mais dentro do sistema. Tá bom? Então, e não é assim, está mudando. Não, estava mudando no ano 2000. Estava mudando em 2010. Em 2020 mudou, né? Então já mudou. Né? Agora é uma questão de adaptação, tá bom? Bom, no próximo vídeo a gente vai falar sobre o compromisso com a educação digital escolar. Tá bom? Te vejo aí no próximo vídeo. Deus abençoe sua vida. Beijo no seu coração. Até mais. Não esquece de compartilhar esse vídeo, porque nós precisamos chegar aí a 1000 inscritos, tá bom? Estamos um pouco longe dessa meta, mas estamos chegando, né? Então compartilha com todo mundo, em todos os grupos que você conseguir, compartilha, peça para as pessoas se inscreverem, porque eu quero dar aula ao vivo para você, tá bom?
Então, agora sim, né? Beijo no seu coração. Até a próxima. Tchau, tchau.